Seguimos com o nosso farol e agora vamos ao bate-papo, sempre às quintas-feiras, com a empresária, com a também sommelier, enfim, uma profissional de múltiplas atividades e conhecimentos, que é a Natália Molina, que fala conosco a partir de agora. Antes de mais nada, Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Beto, obrigada. Mais um dia aqui contando as dicas e curiosidades de vinho. Pois é, mas antes disso, gostaria de lhe perguntar o seguinte, né? Voltar apenas para tirar uma dúvida. Eu estou com uma garrafa de vinho branco na minha prateleira de cozinha e as noites têm ficado mais quentes agora, né? Nos últimos dias, apesar da chuva e tal. Natália, reforce, me relembre, por favor, qual a temperatura ideal para a gente degustar um vinho branco, Natália, antes de mais nada. Um vinho branco de 8 a 10 graus, dependendo da sua estrutura. Enquanto mais leve, você pode deixar ele mais gelado. E mais encorpado, um pouquinho mais para 10 graus. E esses dias de calor pede mesmo um vinho branco e um vinho rosé, né? Exatamente. Então, de 8 a 10 graus, quer dizer, seria assim, a gente teria que colocá-lo assim alguns minutos ou horas antes na geladeira, seria isso assim? Hoje eu fiz essa semana eu fiz o teste, eu coloquei um vinho rosé, deixei lá 35 minutos no congelador e ele estava a 8 graus, assim que eu tirei. Então é mais ou menos essa média no congelador. Uns 30, 35 minutos ele vai chegar na temperatura ideal. O problema é que a última vez que eu fiz, eu não faço mais não, viu, Natália? A última vez que eu fiz isso, esqueci o Você vinho esqueceu. no congelador. Ai, meu Deus, foi uma confusão danada. É um pesadelo isso. Tá... Dá pena, dá dó. Bom, hoje você traz um tema muito interessante. Eu vou pedir para a Mel, que é a nossa responsável técnica, para colocar na tela uma imagem que você nos mandou, que é exatamente para ilustrar o seu tema de hoje, que seria de vinhos para sobremesa, Natália. Vamos a ele. Na verdade, vamos falar dos vinhos de sobremesa reais, e aí eu vou contar essa curiosidade o vinho com bolacha. Mas vamos começar falando dos vinhos de sobremesa, que são os vinhos doces. E vinho doce não é vinho suave, né? Então, o vinho suave é aquele vinho de garrafão, um vinho mais baratinho, aqueles docinhos. Então, esses aí que tem o açúcar acrescentado na composição, né? Já falei aqui várias vezes, é sempre bom a gente lembrar. E os de sobremesa são aqueles para a gente acompanhar um bom prato de sobremesa no final, ou até comidas salgadas também. Ele combina super bem. E aí os vinhos de sobremesa, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então nós temos o vinho do Porto, que é o vinho lá da região do Douro, de Portugal. Ele é considerado um vinho de sobremesa. Ele é bem doce, né? A gente tem vinhos secos a extra doce do vinho do Porto, mas todos têm a doçura, né? É que os vinhos, quando a gente fala vinho seco do Porto, ele é um pouquinho mais leve, mas ele tem sua doçura. E essa doçura vem do processo de fermentação dele, né? Ele é adicionado uma aguardente vínica para matar leveduras, para matar o que faz a transformação de álcool em açúcar, e aí elas morrem, e aí açúcar em álcool, desculpa. E aí elas morrem, e aí ele fica doce e muito alcoólico, né? Ele tem 21 a 25 graus de álcool. Temos também o vinho chamado colheita tardia, que nada mais é que eles esperam a uva passar do ponto, eles colhem depois de todas as uvas. Então, com isso, ela fica mais madura e aí ela fica com a própria doçura, né? A fruta, quanto mais madura, mais doce ela é. Então, eles colhem essa uva, esperam passar o tempo dela e aí eles colhem e produzem esse vinho, que é o colheita tardia, que é uma dica para quem também quer sair do vinho suave. Os vinhos de colheita tardia são docinhos e é naturalmente doce, né? Não é acrescentado açúcar. E eu tenho minha cachorra aqui na porta, que quem faz ao vivo, né, tem dessas. Tá bom. Tem também os vinhos de uvas secas, que eles esperam as uvas virarem como se fosse uma uva passa, secarem. Então eles esperam mais ainda para colher. Igual a uva passa, que fica bem doce, esses também. Então ele vai esperar ela secar, tirar todo o líquido, né, da uva, e aí formando a uva seca. Também fica doce na sua produção.
Tem o Ice Wine. Já ouviu falar do Ice Wine, Roberto? Não, esse eu não conheço não, Natália. O que é? É um vinho de uvas congeladas. Ele é muito conhecido no Canadá. E aqui no Brasil já tem produção, mas é um pouquinho mais difícil, né? Mas tem algumas vinícolas que já produzem. Eles colhem a uva bem congelada. Então eles esperam também ela passar do ponto ali, como se fosse uma colheita tardia. Ela fica super congelada. Eles colhem manualmente essas uvas e também fazem vinhos doces deliciosos. Mas os do Canadá vale a pena provar. E temos o vinho botrytizado. O vinho botrytizado é um dos mais caros e mais raros do mundo. E ele é feito com uma uva com fungo. Aí muita gente fala, ai, que nojo, né? Mas eu sou suspeito, porque eu acho tudo que tem os fungos são os mais gostosos. O gorgonzola, o brie, né? Os queijos. E também temos os vinhos com fungo. Então o botrytis é um fungo que ele dá em raros lugares, porque ele precisa, no mesmo dia, ter umidade e seca. E aí, por isso, cria esse fungo. E o fungo, ele toma todo aquele líquido da água, ele vai secando aquela uva, né? Ele vai tomar toda a água da uva, ele seca e também vai formar tipo uma uva passa. E aí dá um vinho doce, que é o botrytizado, que é um dos mais raros do mundo e deliciosos. Muito conhecido na Áustria e na Alemanha. Queria retomar a sua explicação sobre a graduação alcoólica desse vinho para sobremesa. Aliás, na semana passada nós estávamos falando sobre o vinho azul. A Mel, a nossa editora, fez uma rápida pesquisa e encontrou que ele tem 8 graus. Quer dizer, é um 8 vinho, graus, é um vinho bem, também. é um vinho bem tranquilo. Bem levinho. Agora, por que ele chega então a atingir essa graduação alcoólica bem superior? Somente o vinho do Porto e o vinho madeira, é quando a gente fala os fortificados. Então, assim, o botrytizado, colheita tardia, ele não é fortificado, é um vinho de sobremesa, mas não é o fortificado. Fortificado é quando é adicionado, então, estão lá as leveduras transformando, né, aquele açúcar da uva em álcool. Esse é o processo natural de qualquer vinho. Só que no vinho do Porto, eles acrescentam uma aguardente vínica, que chega a 70 graus essa aguardente. Perfeito. De álcool. Ela é muito forte. E aí, quando eles adicionam nas leveduras, elas morrem. É bem no início. Então, elas não têm o processo de transformar, né, o açúcar em álcool. Então, ela fica com muito açúcar e o álcool vem dessa aguardente vínica. Então, ele chega aí, depois da sua fermentação, né, que chega a evaporar um pouco de álcool, chega aí a 25 graus de álcool. É bem forte. Então, muita gente acha que vai tomar um vinho do Porto, vinho mais levinho, docinho. Não, eles são os fortificados. Por isso, é um vinho de sobremesa, que é para tomar um cálicezinho, né? Não para tomar a garrafa inteira, que é bem perigoso. Exatamente. Não, até porque o cálice, né, o próprio cálice do vinho do Porto, né, fala por si, isso que você está dizendo, né? Ele é pequeno, justamente para poucas doses. Antes de você falar sobre a bolacha, eu tenho uma dúvida. Agora volto para os cruzeiros, volto para os navios. É muito comum, né, na última cena, né, como se reportam os navios italianos, né, ou seja, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. E lá na sobremesa, você tem uma opção de não pedir. Aliás, você pede o doce e depois do doce, normalmente eles costumam servir uma pequena tábua de queijos. Eu já vi isso até com alguma frequência. E aí, diante dos queijos, você volta para o vinho que você estava tomando? Vale a pena a harmonização com o vinho do Porto, por exemplo, Natália? Então, geralmente, esses queijos, eles comem os queijos e vem umas castanhas, damasco, no final, como uma sobremesa. E aí ele vai super combinar com o vinho do Porto. Aliás, o vinho do Porto, ele entra tanto na harmonização de semelhança, que é o doce com doce, né? E harmonização de contraste. Então, a gente traz uma coisa muito salgada com esse vinho doce. Então, o gorgonzola com vinho do Porto é uma das melhores harmonizações. Roquefort, né? Os queijos mais fortes, parmesão, grana padano, combina super bem e vai combinar também com damasco, com as castanhas. Mas isso é muito comum na Europa, né? Servir tanto a salada no final quanto os queijos. É verdade. O meu cunhado, José Roberto, prefere a salada depois dos pratos principais. É uma curiosidade também. Casa sempre foi diferente. Vamos falar das bolachas agora. O que é essa novidade aí, Natália?
Então, duas empresas nos Estados Unidos, elas se juntaram, que é uma vinícola e a empresa da bolacha Oreo, né? A vinícola chama Barry Food, e aí ela fez essa parceria e acabou, foi uma edição limitada, acabou em poucos dias. E aí eles falam que é a bolacha, em vez de bolacha com leite, vamos tomar bolacha com vinho. Mas nada mais é do que um vinho tinto com aroma de chocolate. Então eles fizeram essa sacada de marketing, né? E eu achei sensacional. E aí eles fizeram essa junção. Não sei se vão ter outras edições para vender, mas eu queria provar porque eu adoro essas coisas de marketing, essas coisas muito inovadoras. Mas você chegou a ter essa experiência ou não? Não, só lançou agora esse ano, dia 2 de janeiro, lançou nos Estados Unidos e acabou em menos de uma semana. Porque todo mundo ficou super empolgado para ver. Porque assim, é normal a gente ter nuances de chocolate no vinho, mas eles trazerem essa parte de compre o vinho, e saía dólares, 2 garrafas de vinho mais um pacote de Oreo. Então, essa sacada que eles tiveram de compre o vinho para ter os aromas da bolacha Oreo foi sensacional. E essa bolacha é conhecida, né, Natália? É super conhecida aqui no Brasil, né? Uma das queridinhas aí, pelo menos para mim. E, aliás, eu preciso ver se alguém que for para os Estados Unidos, assim que lançar, para trazer pra gente, porque muita coisa lança lá, não dá nem tempo da gente provar. Como na França, né? As coisas de vinho franceses, difícil. Como eu disse, aqui no Brasil nós somos privilegiados de ter rótulos do mundo inteiro, né? Diferente de outros lugares que Portugal você só vai achar vinhos portugueses, Itália só vinhos italianos, mas ao mesmo tempo muita novidade não chega por aqui. Perfeito, perfeito. Bacana, vou fazer essa pesquisa assim que chegar em casa também, né? É uma novidade se chegar aqui no Brasil, mas duvido que chegue também. Natália, para a gente fechar então, precisamos atualizar o nosso bate-papo, principalmente em relação aí à pandemia, está assustando, os números estão crescendo. Queria que você falasse alguma coisa do setor de eventos. Algum impacto por enquanto ou não, Natália? Por enquanto não. Aqui em Limeira que não pode, né, ter pista de dança, nada dançante. Na verdade, para casamentos não está se aplicando porque é uma festa particular. Essa lei entra como para discotecas, para festas clandestinas, né? Então, assim, ainda bem que na pandemia o pessoal de eventos montou um sindicato para a gente conseguir trabalhar. Então, todo mundo com CNPJ, né? Todo mundo certo. Não é uma festa clandestina, porque a gente não pode se comparar a uma festa clandestina. Mas, por enquanto, pra gente, graças a Deus, não tá tendo esse impacto. Mas uma das coisas que ainda não foi, né, não entrou como lei, mas muitas noivas estão fazendo, é somente entrar na festa com a comprovação da vacinação, que eu acho isso importante. Perfeito. Natália, prometo te liberar agora, mas essa é uma pergunta da Márcia. Ela falou, não esquece de perguntar isso para a Natália, quando você for conversar com ela. Ela está em dúvida, ela está assim, entre aspas, apaixonada por uma bebida, que eu acho que é um aromatizante, não deu tempo de te mandar antes, mas ela tem vários sabores, limão, laranja, é como se fosse um xarope, não tem álcool. Isso aí, ele falou, fala para a Natália, caso eu decida comprar uma dessas garrafas, eu misturo com o quê? Eu falei, tá bom, eu vou perguntar. Então, os xaropes hoje em dia estão super em alta para tomar tanto como uma soda italiana, sem álcool. Então, você pode comprar água com gás ou aqueles garrafõezinhos de água com gás, sabe, que servem junto com café, que tem tipo uma mangueirinha, que ele é um pouquinho mais forte do que as garrafas de água com gás. Então, mistura ele com a água com gás, soda italiana. Ou com gin tônica. Então, a onda do gin chegou para ficar e cada vez mais. Muita gente não gosta da tônica, por exemplo, que é muito amarga. Então, acrescenta esse xarope que dá uma adocicada e fica delicioso. Eu, particularmente, amo misturar a água com gás, né, fazer a soda italiana, com xarope de maçã verde e limão siciliano. Fica incrível. Bacana, bacana também, né? Uma boa opção para uma manhã de domingo, aí antes do almoço, né, Natália? Vale a pena. E agora, né, falando de manhã de domingo, que aí eu lembro dos espumantes tomar no café da manhã, né, Bellini, Rossini, por que não colocar, sei lá, um xarope
maçã verde com espumante, né? Não temos o Bellini, que é suco de pêssego com espumante? Deve ficar gostoso. Não fiz esse experimento, vou fazer. Tá bom, beleza. Então tá bom, Natália, mais uma vez, valeu. Muito obrigado aí pela contribuição. Tenha uma ótima sequência de semana. Os cursos ainda não voltaram. Você está planejando ainda? Agora tô querendo montar minha agenda, ainda não consegui parar. Meus filhos voltaram para essa semana, estamos ainda, na correria. Mas uma novidade aqui que eu falei que eu ia trazer em primeira mão para vocês, que eu estou lançando a minha linha de acessórios de vinho. Opa! Então, desde abridor até decanters, eu vou trazer, então, em breve. Já vou ter alguns produtos aqui, vou vender online, né? E aí eu trago aqui para mostrar e mostrar cada um para que serve. Vai ser bem legal. Bacana. Então já vai me incluindo aí na sua linha de transmissão, tá bom? Eu tô nessa. Pode deixar. Bacana. Obrigada. Valeu, Natália. Muito obrigado. Até a próxima.